Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o terceiro vídeo na sequência sobre intercâmbio e aprender idiomas. Hoje eu vou contar sobre o primeiro intercâmbio que eu fiz, que foi para Costa Rica. Na sequência, então, nos próximos vídeos eu vou falar sobre as outras experiências que eu tive de estudar fora, mas nós vamos começar pela experiência na Costa Rica. Então, primeiro, como é que eu fui para lá? Eu participei de um intercâmbio escolar organizado pela organização que chama AFS. Eu já falei sobre eles no vídeo anterior. Aliás, no primeiro vídeo, né, que eu fiz sobre os intercâmbios, né? Eu vou colocar o link desse vídeo aqui embaixo e também o link para o site do AFS, para quem quiser conhecer melhor. Então, eu participei, fiz todo o processo seletivo que a organização faz, e participei. A minha primeira ideia era ir para algum país que falasse alemão, ou seja, Alemanha, Áustria, Suíça, talvez. Mas na hora que eu entrei em contato com eles, o processo seletivo para esses países, aliás, a Europa toda já tinha fechado, né? Eu não sabia como é que funcionava, e eu não tinha ideia de que você tinha que realmente entrar em contato bem cedo, assim, muito antes, né, da data em que você queria sair do país, né? Então, assim, Europa já tinha fechado, e só tinha, então, América Latina, alguns países da Ásia, e tinha Austrália e Nova Zelândia. E aí eu reavaliei novamente, e aí eu resolvi que eu queria ir para um país que falasse espanhol. Então, o que eles tinham para oferecer naquela época era Costa Rica, Chile, Argentina, eu acho que só, né? Aí tinha Brasil também, né? Mas no caso, naquela época eu nem cogitei o português, não sei porquê, mas realmente, desses países aí, eu achei Costa Rica um país muito interessante, e me chamou a atenção naquela época. Então, solicitei vaga na Costa Rica, e consegui. Quando foi isso? Gente, isso foi em 1993. Eu saí da Finlândia em fevereiro de 1993. E às vezes você fala assim, ué, mas por que ela está comentando ou contando de um evento pré-histórico desses? Assim, já passou muito tempo, mas eu entendo que a experiência de intercâmbio continua sendo a mesma, né? Então, eu espero que ao contar da minha experiência eu possa talvez incentivar alguém a ir, né, a procurar um intercâmbio, e talvez contar um pouco para quem já está indo, né, já sabe que vai, né, contar um pouco como é que é essa experiência. Então, eu acredito que por mais que passe tempo, mas o fato de você ir para outro país e viver um intercâmbio, essa experiência não muda não, tá? Quanto tempo eu fiquei? Eu fiquei 11 meses, então saí da Finlândia em fevereiro de 93 e voltei em janeiro de 94. Então foi um ano letivo do hemisfério do sul, né? Eu saí da Finlândia no meio do ano letivo, porque lá começa em agosto, né? Mas eu cheguei na Costa Rica do jeito que eu comecei o ano letivo lá e completei o ano letivo lá. Onde que eu fiquei na Costa Rica? Eu fiquei numa cidade que chama Alajuela, fica no Vale Central. Eu vou colocar um mapinha aqui para vocês verem. É uma cidade, a segunda maior cidade do país, porém, como o país é pequeno, a cidade também não era tão grande, então eu achei assim muito confortável, muito bacana, uma cidade tranquila. Eu morava um pouquinho fora do centro, então para ir para o centro eu tinha que pegar um circular, mas assim, eu acho que eram uns 5 minutos, 5, 10 minutos no circular, era pertinho mesmo. Onde que eu morava? Um tipo de intercâmbio escolar que a AFS faz, você mora em família. Então eu morava numa família costarriquenha, na minha família tinha minha mãe, mami, e eu tinha duas irmãs que moravam na mesma casa e um irmão que morava com a avó, também pertinho de casa. Então eu tinha duas irmãs, um irmão, minha mãe e minha avó também, que fazia parte da família, assim, por mais que morava em casa separada, mas a gente se via toda hora. E tinha um cachorro também. E os estudos? Eu frequentava uma escola pública normal, se chamava Colégio Gregorio José Ramírez Castro. Eu gostei da experiência. A minha irmã era da mesma idade que eu, né? Também estava no último ano do colégio.
ela ia para uma outra escola, mas assim, eu não achei isso um problema, né? Eu gostei da minha escola, era uma escola simples, normal, uma escola pública, né? Eu estava em uma das turmas do último ano e tinha uma intercambista da Alemanha que estava na outra turma do último ano. Nós viramos melhores amigas no decorrer do ano. Mas estávamos em salas separadas, o que foi bom também pelo aprendizado de espanhol. Então, quando a gente se via, a gente falava geralmente em inglês, mas na escola estávamos sempre separadas por causa das turmas, então eu fui forçada a praticar mais o espanhol mesmo. Os pontos positivos, então, do intercâmbio. Eu já falei no primeiro vídeo sobre, assim, geral, sobre os pontos positivos. No meu caso, eu era bastante tímida, introvertida. Eu ainda me considero introvertida, mas assim, a gente com o tempo, com a idade, a gente aprende a lidar, né, com as situações em que você precisa ser mais extrovertida, né? Mas na época, assim, eu já tinha saído de casa, eu tinha viajado sozinha, tinha ido para a Alemanha uma vez, e algumas coisas assim. Então, sair de casa não era assim o desafio, né? Mas, obviamente, um ano fora da sua casa, sem a sua família, faz crescer, né? Faz amadurecer as ideias, né? E essa idade, 17 anos, eu fiz 18 lá durante o intercâmbio, é uma idade em que você ainda tá assim moldando o seu caráter, formando suas opiniões, formando as ideias, seus valores, tudo isso. Eu achei uma época muito oportuna para fazer um intercâmbio, porque nisso que você está se formando, assim, a sua personalidade, suas opiniões, tudo isso, você de repente vive uma cultura totalmente diferente. Isso eu acho que assim realmente abre o seu horizonte, né? Abre a sua visão das coisas do mundo e ajuda a fazer você uma pessoa mais aberta, mais você vê mais lados da vida, né? Do que se você não fosse para outro país, né? Então assim, eu acho que no meu caso me fez crescer muito e me fez superar muitas coisas assim relacionadas ao timidez, porque assim, o intercâmbio te coloca em situações em que assim, você tem que sair totalmente da zona de conforto, especialmente quando você vai para um país onde você não fala a língua no começo. Eu realmente não falava espanhol, então mico, traz mico, né? E você tem que superar isso, tem que começar a dar risada mesmo de você mesma. E assim, nesse sentido, para mim foi uma superação muito grande, né? Às vezes eu olho para trás e falo assim, nem acredito que eu fiz tudo isso, que eu passei por essa experiência, né? Então, assim, foi muito positivo nesse sentido. Negativo, assim, para mim pessoalmente, eu não tive experiências negativas. Eu não precisei trocar de família, por exemplo. E assim, pessoas que trocaram família durante o intercâmbio também nem sempre descrevem isso como uma experiência negativa. Falam que também foi uma superação, foi uma experiência, assim, mais uma coisa que eles conseguiram lidar, né? E por último, acabou dando muito certo. Mas assim, esse tipo de experiência eu não tive durante o intercâmbio. Nesse sentido, eu acho que o meu intercâmbio foi fácil. Eu me dei bem com a família, me dei bem com as minhas irmãs, com meu irmão. A escola também, assim, eu não tive dificuldades ou problemas nesse sentido. Então, assim, foi muito trabalho, sim, porque é muito cansativo, especialmente no começo. Você está imersa numa cultura que você não conhece, você não sabe como fazer as coisas, o que é certo, o que é errado, às vezes, né? E você não entende o que as pessoas falam, você faz tanto esforço para aprender a língua, então, muito cansativo, isso sim. Mas eu não vejo isso como um ponto negativo, é simplesmente algo que faz parte, né? O mais negativo para mim foi voltar para casa. Não porque eu não gostasse da Finlândia ou da minha casa, mas assim, eu não estava muito bem preparada para isso. E eu sei que os voluntários que fizeram nosso acampamento da despedida, né, eles fizeram toda uma orientação. Eu lembro que a gente falava sim sobre como é voltar para casa, mas eu acho que pessoalmente eu não prestei muita atenção. Eu não vi aquilo como algo importante e provavelmente eu deveria ter prestado um pouco mais atenção para entender um pouco o que provavelmente ia acontecer comigo quando eu voltasse. Então, o choque cultural ao voltar, para mim foi muito difícil, né? Superei, claro, né? Mas
Talvez poderia ter sido um pouco mais fácil se eu tivesse prestado um pouquinho mais de atenção nas experiências das pessoas que já fizeram intercâmbio e já voltaram do intercâmbio. Então, assim, uma dica aí, não desprezar essas orientações que as pessoas que já fizeram o intercâmbio, que já tiveram a experiência, não desprezar as dicas e as experiências que essas pessoas tiveram, né? Porque muitas vezes serve para nós também. Então, para mim, talvez o ponto negativo foi realmente a volta para casa, pela dificuldade, assim, psicológica que eu tive ao voltar. Mas, assim, o intercâmbio em si, eu não consigo pensar nada negativo, não. Foi simplesmente uma experiência muito boa. E com o decorrer do tempo, olhando para trás, assim, agora que eu tenho filhos, a minha filha é da idade que eu tive quando eu fiz o intercâmbio, e eu consigo apreciar mais e mais o esforço que minha mãe fez, tanto minha mãe que me mandou, como a mãe que me recebeu lá. Então, assim, as duas tiveram um papel importantíssimo, né, no meu intercâmbio, e eu consigo apreciar isso mais e mais agora, conforme eu tô ganhando idade e experiência na vida. Então é isso, essa foi minha experiência na Costa Rica. Eu colocaria algumas fotos aqui, mas infelizmente todos os meus álbuns de fotos daquele ano estão na casa da minha mãe na Finlândia, guardados, né? Eu não trouxe até aqui, então infelizmente eu acho que eu não vou ter fotos, mas eu vou procurar algumas fotos, colocar pelo menos um link para algum vídeo sobre Costa Rica, porque é um país maravilhoso, é um país muito bonito. E agora morando aqui em Rondônia, nós temos muitas coisas parecidas no quesito de frutas, por exemplo. Eu tô curtindo demais, porque tem os sabores. Olha os louros invadiram o coqueiro aqui fora do quarto. Ai, eu esqueci de fechar a janela para não ter barulho. Mas aí Rondônia é para vocês de novo. Então, tô revivendo muitos sabores que para mim na Costa Rica foi a primeira vez que eu experimentei, por exemplo, banana de fritar, ou mamão, ou maracujá, por exemplo, ou siriguela. E eu tô encontrando essas frutas, esses sabores aqui. Eu tô achando o máximo. Então, assim, tem vez que cada garfada eu tô revivendo o meu intercâmbio, né? É muito gostoso isso também. Então, eu vou colocar alguns links sobre Costa Rica para quem tiver interesse. Um link sobre a AFS, né? E um link também para o meu vídeo, o primeiro vídeo dessa sequência aqui sobre os intercâmbios, para quem talvez não tenha assistido. Agradeço por você ter assistido e peço que você dê um like, se inscreva no canal e volte, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre o tempo que eu estudei na Inglaterra. Obrigada e até mais. Tchau!